Legal, começando mais um Papo Ninja, hoje aqui com o José Castilho Marques Neto. Deixa eu fixar o comentário aqui, enquanto o Castilho, daqui a pouco ele aparece aqui. Tem que desativar os comentários, mas Vamos lá então, estamos ao vivo, essa nossa conversa hoje super bacana com o José Castilho Marques Neto, que deve estar chegando aqui. Um minutinho aqui. Aqui, José Castilho. José Castilho, tá aqui. A nossa conversa de hoje. Mais uma, né, sobre políticas de livro, leitura e literatura, sobre esse tema tão importante e tão fundamental, né, nos dias de hoje, no nosso país. Vamos ver, Castilho já está por aqui. Atenção. Vou chamar o Castilho de novo aqui. Tá. João Castilho. E aí, Alô? Jefferson? Opa! E aí, Como vai? Castilho, tudo bem? Como é que Bem, tá? você? Tudo Quanto tempo? bem. Quanto tempo, né? Maravilha. Bom, E- olha, super bacana estar aqui hoje contigo. Eu sou o Jefferson Assunção, para quem não me conhece, mas todas as quintas-feiras a gente faz aqui o Escritas Ninja. A gente conversa sobre literatura com escritores, mas também a gente conversa com agentes, né, daí do mundo do livro, da leitura, da literatura, da política do livro, né? Afinal de contas, a gente não pode pensar a literatura e a escrita, né, mais especialmente, que é o caso da Quadro Amarelo, que faz junto com a mídia ninja, né, esse Escritas Ninja, não podemos pensar a escrita dissociada de tantos outros aspectos, né, do livro, da leitura e da literatura no nosso país. E para, então, a nossa conversa de hoje, o nosso Papo Ninja de hoje, eu tenho o prazer de, né, ter aqui uma pessoa especial, né, para a política de livro e leitura no nosso país, que é uma honra, inclusive, ter uma pessoa que tem o nome de lei, né, a Lei Castilho, a lei que institui, né, a política de leitura e escrita, né, no nosso país, a política nacional de leitura e escrita, né, tem um nome, aí o apelido, né, de Lei Castilho em função de toda a atividade do Castilho nessa, né, nessa área. Então, Castilho é doutor em filosofia, foi diretor da Fundação Editora da Unesp, né, por 27 anos, foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, né, por 2 vezes, e, enfim, pesquisador da área do livro, da leitura. Muito boa noite, Castilho. Já vou te fazer uma pergunta para tu seguir por aí, né? Essa lei, né, qual é a importância dessa lei? E ela está sendo implementada? A lei 13.696. 196. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Um prazer imenso estar aqui contigo. Você sabe o carinho, o afeto, o respeito que eu tenho por você como pessoa, como escritor e também como companheiro das lutas pelo livro, a leitura, a literatura, as bibliotecas, em áureos tempos em que podíamos sonhar com um país que tivesse uma política de Estado para o setor de maneira consistente, permanente, sustentável. Não é? Uhum. Realmente é um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Dentre tantas e muitas e dezenas, talvez centenas de conversas que tivemos, essa aqui se soma a mais um papo, né? Um papo agora, um papo Uhum. ninja, o que me dá uma imensa responsabilidade de dizer e comentar aqui nesse canal tão combatente, né, nesses momentos duríssimos. Sim. Então, vamos direto à tua pergunta, né? Quer dizer, a Lei 13.696, que é a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, antes de tudo é bom lembrar que ela foi uma luta imensa, né? Sim. Vários companheiros, jornalistas e
crítica, autores, enfim, me brindaram com esse apelido da lei, de Lei Castilho, que até agora eu fico um pouco meio sem jeito, você me conhece. Quando isso chega no lugar, está lá uma faixa enorme, Lei Castilho, discussão hoje, alguma coisa assim, fica uma coisa meio estranha, né? Uma vez até eu tive a oportunidade de perguntar para o Rouanet, né? Sérgio Paulo Mané. Sérgio Paulo Rouanet, falei, isso há anos atrás, né? Lá no começo do PNLL, daquelas vezes que nós íamos buscar as pessoas e por apoio, etc. E tal, você lembra bem. E eu falei, então, Paulo, como que é essa história de ser nome de lei, né? Ele olhou para mim e falou assim, você sabe que até hoje eu não me acostumei com a história, com a ideia. E o Rouanet não se acostumou, imagina como. Imagina eu. Bom, mas enfim, as coisas, voltando aí ao assunto que interessa mesmo, que é a questão da própria lei, é importante a gente entender que essa lei é uma lei que é fruto de uma imensa maioria de pessoas que, militantes pelo livro, pela leitura, pela literatura e bibliotecas, que lutou desde 2005, no ano Viva a Leitura, né, no ano Ibero-Americano da Leitura, depois aqueles anos de implantação do PNLL, que você também participou com tanta intensidade, aquele movimento que teve o Brasil todo, aquelas quase 200 reuniões que a gente teve em um ano e pouco, pelo Brasil inteiro, e depois as sucessivas encontros, reuniões, debates, a questão do Plano Nacional do Livro e Leitura se espraiando aí pelos estados, pelos municípios, os planos estaduais, os planos municipais. E o que é interessante é que desde o comecinho, desde lá atrás, né, nós tínhamos uma certeza muito grande de que era necessário dotar o Brasil de um atributo legal, de uma lei. E você sabe bem que eu estou falando, por que eu estou falando isso, que muitas vezes nós não tínhamos instrumentos legais dentro do Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Educação e mesmo em alguns outros ministérios, né, que tentavam trabalhar com a questão da leitura, mas não tinham uma legislação específica na área de formação de leitores, voltada, de fato, para entender a leitura como um direito, que é um dos primeiros artigos da Lei 13.696. Né? Quer dizer, a leitura como direito. A leitura e a escrita, né? Que é uma coisa interessante, né? A questão da leitura e a escrita como direito, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, essa centralidade, digamos assim, da leitura e da escrita não estava na nossa legislação. É verdade que nós tínhamos outras leis correlatas ao livro, como a Sim, lei a de 2003, né? Mas algo voltado especificamente para que nós tivéssemos uma política de Estado, ou seja, uma política suprapartidária, supragovernamental, que se estendesse com sustentabilidade sobre todos os governos que viriam, numa ideia de uma alternância democrática, né? Quer dizer, sendo uma política de Estado sustentável, uma política que envolvesse a cultura, a educação, todos os outros ministérios e tivesse a presença orgânica, forte, presente da sociedade civil, né? Entendendo a sociedade civil como toda a cadeia do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, mas também outras entidades, outros entes sociais. Né? Então, tudo isso é o que nós conseguimos construir, mas com essa matriz dessa necessidade bem clara desde o início. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de programas, nós precisamos de ações, como tantas que foram feitas naquele período, né? Em relação às bibliotecas, às feiras de livro, ao incentivo aos autores, tanto no Brasil quanto à literatura no exterior. Ou seja, nós fizemos muita coisa nesse período. Né? E se incorporou às ações do governo federal também as outras ações que vinham de estados, de municípios e da sociedade civil. E da sociedade, né? E da sociedade civil, você lembra disso. Em 2000, no Viva a Leitura, 70% das ações que foram levantadas naquele período vinham da sociedade civil. Então, tudo isso a lei concentra, né? Essa que é a questão. Quer dizer, para quem ainda não leu a Lei 13.696, que é uma lei objetiva, uma lei bastante determinada, uma lei muito enxuta do ponto de vista, não tem tanto palavrão, ela vai direto ao assunto, cria as bases estruturantes, né, para os planos nacionais do livro e leitura. Reflete o acúmulo, né, Castilho, conceitual, né? Reflete o acúmulo político, a articulação toda, né, que foi feita nesse período, né? Exatamente.
E aí, quando ela é sancionada em 2018, nós já estávamos num período de exceção, digamos assim, de um percurso democrático normal. No ano, há dois anos antes, a presidente tinha sido deposta. Vamos deixar as palavras claras, não é? Quer dizer, nós tínhamos uma normalidade, mas mesmo assim, com a força da frente parlamentar em defesa do Sim. livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, à época liderada pela senadora Fátima Bezerra, Alô, aquilo foi... senadora Fátima Bezerra, a gente quer conversar com a senhora, Tem que hoje conversar com a senadora. governadora, Agora a governadora, está fazendo um agora caminho regional. governadora do Rio Grande do É, Norte. exatamente. A gente Então, quer trazer ela aqui também para conversar. ótimo, ótimo. Nas mãos da então senadora Fátima, as coisas andaram e em 2 anos nós tivemos a lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e nós tivemos a sanção também do então presidente Michel Temer. Uhum. Desde lá, nós tivemos um quadro, né, Jefferson, bastante difícil, que, na verdade, foi um quadro difícil desde a deposição da presidente, né? Sim. Nós tivemos a Renata Costa, que assumiu a Secretaria Executiva Do Plano Nacional. do Plano Nacional do Livro e Leitura. Quando a presidente foi deposta, eu imediatamente renunciei, que eu não teria como Sim. permanecer nesse governo, mas, felizmente, uma pessoa como a Renata Costa assumiu, Sim, teve exatamente. estômago para assumir e levou à frente, concentrando os seus esforços em 2 pontos. A difusão do plano para as cidades, para os municípios, continuando aquilo que a gente tinha começado lá em Sim. 2008, e, ao mesmo tempo, ela teve a força também de continuar a articulação no Congresso Nacional para visar a aprovação da lei. A lei foi aprovada, sancionada, todo mundo com muita esperança, mas já estávamos no segundo semestre de 2018, 2019, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Assume um presidente que tem todo o perfil e com toda um histórico de destruição das políticas públicas, de cultura, de Sim. educação, etc. e tal, e a lei está onde? Engavetada, não é? Sim. Porque toda lei ela precisa ser regulamentada para que ela possa ser implementada. E ela tem que ser regulamentada pela Presidência da República. Então, ela está lá parada enquanto uma lei federal. Mas a gente sabe, né, Jefferson, que a história não para nas gavetas, né? Quem faz a Claro. história somos nós. Então, tem uma outra história que a gente pode contar, inspirada na lei, Sim. inspirada no Plano Nacional do Livro e Leitura, que acho que faz parte da nossa conversa. Então, antes disso, eu quero te só conectar uma coisa muito momentosa, né? Que é a questão aí de voltar, né, o assunto do imposto do livro, né? Digo isso porque a gente já conversou aqui, eu e o Fabiano Santos, né, Sim, o secretário de Cultura do Ceará, todos nós aí militantes, né, da grande área do livro, da Fabiano. leitura e da Sim, sim, literatura. sim, sim. E essa fixação aí, né, como é que tu vê, Castilho? Tu como, né, uma figura das humanidades, da filosofia também, Sim, sim. essa, né, por desonerar né, armas ou a compra de armas, armar a população né, e, ao mesmo tempo, na contramão disso, aumentar impostos para o livro, né, ou seja, né, Sim, queria que tu comentasse isso para depois a gente já engatar nas nossas outras claro, conversas. claro. Bom, isso digamos assim, são várias aberrações em uma só, né? Quer dizer, a gente poderia dizer que essa tentativa, tanto a tentativa de se taxar o livro, quanto as Sim, explicações que deram para a taxação, é uma sucessão de muitas aberrações que vão totalmente contra, primeiro, aquilo que foi construído, inclusive, como um consenso, não é, entre toda a cadeia produtiva, distributiva e mediadora do livro, que é e também com a própria, digamos assim, a burocracia estatal, né, da própria sim, Receita Federal, né? Nós discutimos muito isso com eles. sim, Então, o que eu vejo, acho que até para esclarecer bem o assunto, né, para as pessoas que pensam que isso é apenas mais uma taxação, né, há um ponto de partida que nós não podemos deixar de anotar e enfatizar, né, Jefferson? Quer dizer, é mais uma das iniciativas desse governo no sentido de fazer a censura
ao livro e à leitura e à escrita. Não é? Quer dizer, não é uma medida isolada dentro de todas as outras medidas que estão sendo tomadas, tanto na cultura, quanto na educação, quanto nos costumes, no sentido de fazer com que essa taxa de leitura no Brasil, que ainda é muitíssimo baixa, é vergonhosa para a nossa nação, que essa taxa ainda seja menor. Né? Aí Uhum. desinteressa não leitores. Então, esse é o pano de fundo de tudo. Agora, ela coleciona, como eu disse, algumas aberrações. Né? Por exemplo, ela é uma aberração como estratégia econômica. Mesmo se nós pensarmos Sim. na própria lógica do Ministério da Economia, né, no Ministério da Fazenda, nos cálculos da Receita, ela é uma aberração econômica. Por quê? Porque a eventual arrecadação que ela possa ter, não é uma arrecadação, primeiro, ínfima do ponto de vista da arrecadação pública. E Uhum. você deve estar bem lembrado disso, né? Fabiano ainda mais, porque esteve mais naquele período que nós discutimos mais com a Receita, quando nós estávamos trabalhando com a ideia do 1% do retorno Sim. da desoneração do PIS/COFINS com o setor econômico, né? Uhum. Do governo, a Receita nos dizia, mas só o custo para arrecadar esse 1% Sim. vai ser maior, talvez, do que o que vocês vão arrecadar. É. Agora, Castilho, só para Então, eu não quero então, sair veja de uma. bem, é muito pouco, né? É muito pouco. Claro, é muito pouco. É muito Tem um pouco. argumento que é um argumento totalmente atravessado e equivocado, né, de que é, é, essa desoneração ela beneficiaria a parte de cima da população brasileira, né? Sim, Enquanto que os números mostram o contrário. Não sei se tu totalmente ao tem os contrário. números aí, eu tenho aqui, mas que são muito interessantes, né? Que Sim, mostram sim, exatamente que não tem fundamento nenhum, né? Que a classe, né? Enfim, que né, A, né? Do Brasil seria a grande claro, aí beneficiária, né? Por dessa isenção, né, fiscal. Não sei exatamente. se tu tem os números aí, a gente pode comentar, eu acho que eles são muito importantes, né? Muito interessantes. Não, são muito importantes. Quer dizer, além de ser uma aberração da estratégia econômica, é também uma aberração cultural e educacional. E é exatamente por conta disso. Porque ele faz questão de desconhecer um dado que hoje é público, Jefferson. Quer dizer, a própria Uhum. Retratos da Leitura no Brasil, da Sim. pesquisa agora de 2019, mostra claramente que nós temos, se não me engano, são 28% ou 32%, algo em torno de 30% das vendas dos livros no Brasil Uhum. são consumidas pela classe C, D e E. Ou Sim. seja, há uma aquisição forte das classes menos favorecidas economicamente e socialmente da compra de livros no Brasil. Então, Uhum. não é verdade isso. Além disso, se desconhece a imensa compra que se faz, por exemplo, para abastecer as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas dos municípios, que muitas vezes independem de verbas federais para fazer isso. Uhum. Nós temos toda uma movimentação da economia do livro que passa, sim, não apenas pela classe A, pelos mais ricos, que muitas vezes, E conforme são o só quadro. 4%, né? Exatamente. Se você olhar os quadros da Retratos da Leitura no Brasil, você vê que a preferência dos mais endinheirados não é pelo livro, não é pela leitura, é até por outras formas de entretenimento ou de conhecimento. Então, se torna também, ao fazer essa argumentação, que eu chamo de uma outra aberração, né? Porque começa a olhar cultural e educacionalmente o país de uma forma totalmente enviesada, Uhum. fora da nossa própria realidade brasileira. Né? Isso é muito Uhum. importante. E, ao mesmo tempo que faz isso, o que acontece? Ele vai atacar aquilo que talvez a gente tenha de mais rico hoje, inclusive na literatura, já que você é um escritor e é também um homem das letras e da literatura. Quer dizer, ele vai atacar talvez aquilo que seja mais rico na nossa literatura hoje, que é a nossa bibliodiversidade. A Claro. bibliodiversidade que se expressa onde? Nas pequenas editoras, que se expressa nas editoras regionais, nas livrarias regionais. Não é? Uhum. Por exemplo, recentemente foi feita uma pesquisa aqui na Grande São Paulo, onde o Ruivo Lopes, que você conhece, o Ruivo, liderou uma pesquisa levantando as editoras das periferias.
Uhum. Ele entrevistou 17 editoras nascidas e criadas e procriadas na periferia da metrópole paulistana. Não é? Ou E um seja, isso tem um movimento, um impacto, né? recurso bastante significativo. Sim. Isso tem um impacto estético também, tem um impacto, né, Claro, claro, cultural, tem claro, claro. um impacto Sim, sim. na expressão simbólica né, das populações de periferia. Não Isso. é um impacto apenas econômico, é um impacto Não, não, cidadão, é um impacto, né, do ponto de vista de linguagem também, né, sem dúvida, sem dúvida. inclusive da riqueza da linguagem, né, da literatura brasileira, que tanto se alimenta, né, que tanto se nutre dessa riqueza, não é? Desses Exatamente, olhares. exatamente, Né? exatamente. Quer dizer, é importante desmistificar todos os aspectos dessa lei. Por isso que eu comecei até pela questão econômica, que é o terreno deles. Quer dizer, eles não têm sustentação nem no próprio terreno, que é a questão da lucratividade econômica. Eles atacam claramente a educação e a cultura, a bibliodiversidade com dados falsos da realidade brasileira e do consumo de livros no Brasil e da leitura no Brasil. E, ao mesmo tempo, eles fazem esse ataque à própria literatura, à estética, e para fechar, né, digamos assim, é uma aberração também ao Estado democrático de direito, né? É uma aberração à política pública, porque está atacando exatamente um dos pilares que podem, de fato, dar os saltos necessários que o Brasil precisa para ser, de fato, uma Uhum. democracia, que é a formação da cidadania, da compreensão leitora, da compreensão da escrita, da comunicação verbal, da comunicação da palavra e da sua compreensão e interlocução. Né? Então, Claro. tudo isso é um projeto, a gente não pode esquecer que, apesar de ser aberrações, Exatamente. eles são um projeto. Isso é um projeto. Darcy Ribeiro, né? Darcy É o Ribeiro velho dizendo, Darcy. não, O velho Darcy. velho A Darcy, a crise não é crise crise, é educacional projeto. brasileira não é crise, é projeto, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, nós não podemos perder esse eixo, não é? Quer dizer, muitas vezes a gente são tantas aberrações todos os dias, são tantas afrontas à inteligência todos os dias, que muitas vezes a gente se perde em pegar uma coisa aqui, outra coisa ali, aí fica indignado com tanta coisa, mas existe um projeto nuclear, não é? Existe um projeto Uhum. nuclear que é de destruição do país, de destruição de um país democrático, da política, das relações entre as pessoas e dos seus alicerces. E a palavra Uhum. democrática, a palavra do entendimento, a palavra do diálogo, a palavra da compreensão, que vem pela leitura e da escrita, é algo que está sendo sistematicamente destruído. Castilho, quem tem experiência na política de livro, leitura e literatura, observa o quanto se consegue unir, né, desde, enfim, qualquer campo, qualquer não, né, mas uma enorme, né, faixa do espectro político brasileiro. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. É fácil obter consenso, né, desde, né, enfim, toda a esquerda, é óbvio, né, mas também, Uhum. né, uma boa parte aí do centro, né, e da direita, e, enfim, é algo que também, do ponto de vista político, é uma besteira. Você não Sim, sim, apoiar, né, esse sim, tipo sim. de ação, esse tipo de política, né? Como é que tu vê isso também, assim, como elemento político mais amplo, né? Tu que é um estudioso também dessa, né? Bom, só há um espectro político que não admite o livro, a leitura, a literatura, que é o fascismo, né? Sim. Não. Dos regimes autoritários fascistas. Uhum. Com o livro, a leitura e a literatura, são as fogueiras, né? Literalmente. Essa é a política. São as fogueiras. Quer dizer, por quê? Né? Isso não é apenas uma questão estética, né? É uma questão também da compreensão do potencial revolucionário mesmo que o livro, a leitura, a literatura pode ter. Revolucionário no sentido de ir às raízes, né? E fazer o ser humano pensar a si próprio, ao outro e ao seu redor com a capacidade crítica e ter sobre isso um conceito. Quer dizer, Uhum. os regimes autoritários, os regimes que têm apenas uma única ideia, que é a sua, e quem está contra essa ideia está contra ele, são regimes que admitem exatamente essa distância do livro e da leitura, da literatura. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Quer dizer,
Nós temos um regime hoje que, se não é fascista, ele quer ser, né? E ele faz gestos e atos cada vez mais ligados ao fascismo. Então, não me estranha esse repúdio, digamos assim, do atual governo e todo o seu séquito em volta, em jogar a Lei 13.696 numa gaveta e procurar esquecê-la, em destruir o Plano Nacional do Livro e Leitura, como foi feito desde a posse, em tentar destruir as nossas bibliotecas, destruir a educação, a postura anticientífica, aí vai, aí a lista é longa, a gente sabe disso. Né? Uhum. Agora, você me dá um gancho também, viu, Jefferson, para essa questão que eu acho importante também, principalmente na esquerda, a gente começar a pensar mais criticamente sobre essa questão. Né? Exatamente. Mais criticamente sobre essa questão. Por quê? Sabemos bem. Sabemos bem, sabemos bem. É importante, porque não podemos dizer também, colocar numa questão, bom, o fascismo queima os livros e todo o resto está, os liberais, os conservadores ilustrados, a esquerda radical, todo mundo acha legal. De fato, todo mundo acha legal. É muito mal para quem está, digamos assim, que está numa civilização ocidental em pleno Sim. 2021, né? Ou lá atrás, quando nós tínhamos as conversas no início do PNLL, no começo do século XXI, a pessoa dizer, não, eu não gosto de livro, eu não gosto de ler. Machado de Assis, para quê? Para que o Milton Ratum? Para que o bandido Luiz Rufato? Ninguém fala isso. O livro já era, nós vamos passar da pré-modernidade para a pós-modernidade, sem modernidade. Então, todo mundo gosta do livro. Né? Tanto é que todo mundo, não, vamos lá, estamos juntos, vamos lá, vamos. A questão, meu caro, é que muito poucas vezes essa boa vontade em relação à leitura se traduz em dois problemas que eu acho centrais. Primeiro, a questão da centralidade da formação de leitores nas políticas públicas. E como dizia o nosso amigo Afonso Romano de Santana, sim, a política do livro, a política da leitura, não é uma política apenas do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação. Deveria ser de toda a esplanada. De sim, toda a esplanada. Então, por mais que nós, em momentos importantes da vida política nacional... Teve um momento que eu queria fazer até um Ministério da Leitura ali, lembra? Lá naquela... Lembro. Na Biblioteca Nacional, né? Exatamente. Então, quer dizer, e ele tem toda a razão, a gente concordou com ele desde o começo. Né? Quer dizer, a ideia da leitura não é apenas um fomento, não é algo que precisa... A leitura, ela, exatamente pela sua transversalidade, pela necessidade de que todos nós temos de compreender a palavra, de fazer com que a palavra se construa na escrita ou mesmo na oralidade, não é? Em que ela seja um instrumento de emancipação do ser humano, não é? É importante que ela seja transversal e seja praticada como uma política pública de Estado completa. Então, muitas vezes, nós temos a simpatia, não é? Sim. De setores liberais, dos setores da esquerda, mas nós não temos a atitude firme da centralidade da leitura, das políticas de leitura nos programas, tanto da cultura quanto da educação, quem dirá dos outros ministérios. Então, quando se precisa fazer as coisas e nós darmos nome aos bois, nós temos que dizer com toda clareza que falta ainda aos homens públicos desse país entender a centralidade da leitura e da literatura na formação da cidadania. Claro. Se nós tivéssemos um país de leitores, de fato, emancipados na sua plenitude de ler o mundo, né, como dizia Paulo Freire, nós não estaríamos nessa situação política que estamos hoje. Claro que não. Essa que é a questão. Porque ninguém admitiria ser enganado por fake news, por histórias da carochinha, como nós estamos vendo até agora. Então, a palavra transforma, a palavra é forte. Não é à toa que a primeira coisa que o fascismo faz é cortar a palavra. A história já nos ensinou isso 1000 vezes. Não é? E apesar de todos os avanços pontuais que nós tivemos na nossa história, pelo menos desde Mário de Andrade, não é? Desde Anísio Teixeira na educação, sim, nós tivemos vários bons momentos. Não é? O mais recente foi o Plano Nacional do Livro e Leitura e aquela fase que nós fizemos crescer
barbaramente a atividade leitora no Brasil. Mas isso tem que ter continuidade, isso é uma coisa para muitas gerações, né? Claro. Então, o ano que vem tem eleição. Eu estou esperando Sim. os candidatos a presidente e senadores e deputados federais, etc., que tenham a leitura como centralidade. É preciso transformar essa simpatia em ato público. É Claro. preciso em gestos de governo concretos. Não adianta depois a gente reclamar que o povo não conseguiu ler direito, que as pessoas não leram direito a realidade, ou que não houve, né, uma Claro, interpretação correta de A, claro. B ou C, mas sem essa consciência, né, da necessidade da gente implementar um ambiente social favorável, né, a essa complexidade, que é uma Uhum, complexidade da cultura brasileira, né? claro. O Brasil tem um déficit, né? Tem um atraso de 300 anos na implementação, pelo menos de 300 anos, né? Se a gente Uhum. pensar no período em que Portugal proibia fazer livro no Brasil, né? Até 1808. Esse período todo não é pouco, esse é muito É tempo muita coisa. nos puxando para uma perspectiva da interpretação né, da realidade. É uma interpretação que ela está sujeita, né, a muita, enfim, a vicissitudes, a incompreensões de coisas, às vezes, muito básicas, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, para quem, enfim, com quem eu converso, a grande questão que existe é que o livro, o mundo do livro, é o mundo dos longos encadeamentos lógicos e estéticos. Esses longos encadeamentos lógicos e estéticos são fundamentais para a gente dar conta de realidades que são complexas. A gente não Uhum. vai dar conta de realidades complexas sem também ter, né, como instrumento essa, né, enfim, essa ampliação da nossa capacidade de interpretação, né, Claro, claro. de relações. Isso não significa passar por cima da oralidade brasileira. Pelo contrário, né? Até por isso o próprio Plano Nacional do Livro e Leitura, né, Castilho, tem Claro. expresso lá né, a ideia de que a cultura brasileira é rica na sua oralidade, na sua diversidade, na sua espontaneidade, mas ainda é pobre na sua dimensão escrita. Né? Que Exato. desenvolver a dimensão escrita da cultura brasileira precisa contar com essa oralidade, com essa diversidade, com essa espontaneidade. Né? Uhum, uhum. Então, é um pouco nesse caminho que tu está falando e que eu acho que é muito importante, muito interessante. E aí eu quero te perguntar o que é que tu vê para o futuro, uma vez que tu disse que tem coisas acontecendo. O que é que está acontecendo, Castilho? Não adianta deixar a Lei 13.696 na gaveta. O mundo, a lei expressa, quando ela de fato é verdadeira, ela expressa o movimento da sociedade. Não é? Uhum, Quer dizer, todas as leis que chamadas não pegam são aquelas leis que não expressam aquilo que está acontecendo na sociedade. E, na verdade, tanto o Plano Nacional do Livro e Leitura, e você sabe bem disso, quanto a própria texto da Lei 13.696, da Política Nacional de Leitura Escrita, expressa aquilo que está acontecendo pelo Brasil inteiro, uhum, pelo movimento. O fato, por exemplo, nós estamos fazendo hoje uma conversa sobre política de leitura no Brasil, não é? Expressa esse movimento, Jefferson. Porque essa discussão não existia antes do Plano Nacional do Livro e Leitura. uhum. Não estaria numa mídia, não é? Sim. Não estaria numa mídia. Nós temos hoje, só na Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, mais de 120 bibliotecas espalhadas pelo Brasil todo, que fazem um movimento diuturno maravilhoso de formação de leitores nas margens do país, nas Uhum, periferias das cidades, em todos os campos do país, com a mais com uma eficiência enorme. Nós continuamos tendo movimentos nas escolas, com professores, com salas de leitura. Nós continuamos tendo, obviamente, por conta da pandemia teve essa suspensão, mas nós continuamos tendo uma série interminável de festivais literários, de encontros musicais, de saraus, de slams. Ou seja, nós temos uma efervescência literária no país que foi, de fato, a grande parte dela foi provocada até pelo movimento das políticas públicas iniciadas lá em 2006, né? Só as uhum. bibliotecas comunitárias, no próprio levantamento feito na pesquisa sobre elas, feitas por elas mesmas, mostram que mais de 50% das bibliotecas comunitárias surgiram depois de 2008.
Isso tem muito a ver. O crescimento de leitores também, entre Tem a 2011 ver e com os pontos de 2015, leitura também, né, tem a ver Castilho? com os pontos de leitura, tem a ver com todo o conjunto de política pública que foi feito naquele período. Não é? Uhum. Quer dizer, quantos festivais literários conhecidos nós tínhamos no Brasil, no período em 2006, 2007, além do Festival Literário de Paraty? Hoje, quantos Sim, são? Nós podemos citar de maneira interminável aqui. Não é? claro. Então, tudo isso continua acontecendo. A revelia dos desejos da equipe que está de assalto do Planalto hoje. Não é? Isso continua acontecendo. As pessoas Uhum. continuam fazendo. É verdade que todo esse estado de espírito que está o país, né? Todo esse obscurantismo que a gente está tendo, toda essa realidade econômica opressora, principalmente sobre os Sim. trabalhadores, né? Essa precarização do trabalho, tudo isso que está indo a fundo hoje, desanima muito, coloca as pessoas para baixo. Muitas atividades não conseguem continuar fazendo, mas outras acabam acontecendo. E mesmo que sejam pequenas, elas são estruturantes, elas são articuladas. Cada leitor que você consegue formar hoje é um brado e, ao mesmo tempo, é uma vitória imensa contra esse Estado que está aí. Então, Uhum. Claro. infelizmente, e nós já vimos isso também na história, né, Jefferson? A gente já viu isso na história. Quer dizer, Sim. eu sou de uma geração que passou por uma ditadura militar, que para pegar um livro, né, um livro considerado subversivo, tinha que colocar um papel em cima dele. O livro É. subversivo era alguma coisa, sei lá, teoria da sociologia e história. A Eu tenho um história amigo da que morreu história da o ano filosofia. passado, com 95 anos, e ele, a vida inteira, em função disso, os seus livros eram Foi capaz. cobertos. Ele não queria saber o que estavam lendo, entendeu? Exato. Exatamente por causa dessa. Exatamente, exatamente. E mesmo assim, passamos 21 anos de ditadura, uma situação horrível nas universidades, nas escolas, na imprensa, etc. e tal, e ressurgimos. E vamos ressurgir disso também. Não é? E vamos ressurgir disso também. Não é? Então, eu não vejo, não é? As pessoas às vezes me dizem, você tem muito otimismo em relação ao futuro. Eu prefiro dizer que eu consigo ler a história. Sim. Entendeu? O otimismo é uma questão, às vezes as pessoas também me dizem, pô, você é muito otimista, eu sou otimista por uma questão, inclusive, estratégica, sabe? É, Porque também é algo fundamental, né? sim, sim, Manter sim. a, o otimismo não é uma questão de futurologia também, sabe? Claro, claro, Mas é uma exatamente. questão. Ah, você acertou, errou. Não, não se trata disso, né? Mas a Não, não. questão, Castilho, eu queria também falar sobre algo fundamental. A gente falou sobre política nacional, mas como elas rebatem nas políticas estaduais e municipais, né? Como Sim, é que tu vê isso? Porque uma vez que não haja essa centralidade, que não tem essa centralidade, isso acaba tendo um impacto, desmoraliza, né? O gestor desmoraliza quem está lá na ponta, muitas vezes na biblioteca, sem amparo nenhum, né? Como é que tu vê, né? Essa escadinha aí, sim, essa, sim, né? sim. Eu acho que uma das grandes acertos, digamos assim, naquele período do Plano Nacional do Livre Leitura, no período de sua implantação, né, de 2006 a 2010, foi justamente nós temos percebido a necessidade dos planos municipais e os planos estaduais do livre leitura. Aquela ideia que foi, inclusive, em parceria com o Instituto Pro Livro, né, com o portal Mais Livro e Mais Leitura nos estados e municípios, tudo aquilo, de fato, frutificou, Jefferson. Isso que é importante. Quer dizer, tem uma tese defendida na Unicamp que chama aquele período um período das sementeiras, né, da Uhum, semeadura. Né, e, de uhum, fato, muita coisa ficou importante e continua até hoje. uhum, Coincidentemente, do ponto de vista temporal, daqui a uns 15 dias, a Rede LECT, que é uma rede que congrega várias organizações sociais que trabalham com a formação de leitores, né? Desde uhum. grandes associações até pequenas associações, patrocinou uma pesquisa que eu e Renata Costa centralizamos, que é exatamente para ver o estado da arte dos planos municipais e planos estaduais do livro leitura.
não é? Ah, E nós fizemos esse levantamento ano passado e vamos fazer agora a apresentação uhum, pública daqui a uns 15, 20 dias. Não é? uhum, Então, nós temos aí um quadro bastante interessante. Não são muitas ainda as cidades que têm os seus planos municipais consolidados, mas nós temos muitas cidades que estão em processo de fazer os seus planos. E o que é uhum. Ó, o interessante, primeiro foi Canoas, no Rio Grande do Sul, viu? foi Canoas, não tenha dúvida nenhuma, está lá anotadinho. E quando a cidade começa o seu movimento para criar o plano municipal do livro e leitura, só o fato de existir um movimento, Jefferson, já faz com que Uhum. as coisas comecem a acontecer, porque eu começo a perceber que aquilo que eu faço é muito parecido com aquilo que você faz, que o Zezinho está fazendo, que o seu Luiz está fazendo lá na mercearia, e fulano, 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 e você começa a juntar, né? Então, Uhum. o próprio movimento, mesmo sem a cristalização ou a legalização do plano, já é algo muito interessante, já é algo muito Uhum. importante, né? Então, Uhum. isso está acontecendo no Brasil, continua acontecendo também. E a rede LECT está com o firme propósito, né, de continuar incentivando isso, continuar Uhum. incentivando essas cidades. Fora alguns casos muito bonitos que a gente continua vendo, né? Outro dia, Sim. do debate agora, inclusive, vai se tornar mais público ainda, mas no município de Juína, por exemplo, no Mato Grosso, né? Juína começou com o plano até, não daquela época de 2010, se não me engano foi 2016 ou 2017, Uhum. o secretário de Cultura começou a fazer, e ele nos contou a semana passada que da lei do Plano Municipal do Livro e Leitura, que é inspirado no Plano Nacional do Livro e Leitura, dessa lei se derivaram mais 8 leis correlatas para o município, inclusive a lei para o sistema de bibliotecas do município, de Ó, fomento, olha, formação de sim. escritores, uma série de coisas que transformaram a cidade. O trabalho lá deles é muito incrível nesse sentido, entendeu? Uhum. É isso. Como é que tu vê, assim, eu queria que a gente partisse aqui para um bloco, pelo menos, ou queria a tua opinião em relação à questão da cultura digital, sabe? A questão da Sim, internet, a questão, assim, mídia ninja, tu sabe, é, sim, claro, claro. tem um uso intenso, né, da internet, das redes sociais e uma tentativa de fazer com que esse uso não seja simplesmente heterônomo, né, mas ele seja Sim. um uso autônomo, gerador, né, de uma cultura própria, de uma cultura digital, né? Como é que tu vê a conexão disso, né, com o livro, né, com a leitura e a Perfeito, literatura? perfeito. Jefferson, uma das pouquíssimas vantagens de você já ter uma idade mais avançada é você acompanhar, digamos assim, ser uma espécie de repórter da história, né? E Uhum. acompanhar. Você me conhece, você sabe que eu sempre mergulhei nas coisas que fiz, né? Então, a minha primeira atividade profissional, antes de ser professor, foi ser livreiro e editor, né? No final, ainda no meio da ditadura militar, lá em 1978, eu abri uma pequena editora e livraria junto com 2 amigos, a Kairos, e nesse Uhum. momento eu comecei a aprender a ser editor, literalmente falando, né? Então, naquele período, ainda se fazia livro, se compunha um livro em linotipo, né? Em chumbo, Sim, em muito bom. chumbo, né? É uma era pré-computador, Uhum. pré-digitação eletrônica, né? Então, eu tive a oportunidade de, no mundo editorial, acompanhar a história da evolução, né? Do aparecimento do digital, não apenas nos meios digitais, mas também na indústria do livro. Na indústria também. Então, uma das coisas que eu aprendi também como editor e como pensador da área é que nós não devemos brigar com suportes. Claro. É a maior bobagem você brigar com suportes. Quer dizer, quando nós temos como centro do nosso ofício, como editor, como autor, como bibliotecários, enfim, todo mundo que vive da área do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, nós temos a palavra como centro, né? Nós Claro. temos o texto como centro, nós temos a escrita, nós temos a fala como centro. Então, aonde ela se encontra, o suporte que você dá a isso independe, não é? de você ter simpatia ou antipatia. Não é? Uhum.
Muitas coisas, por exemplo, eu continuo lendo em papel, muitas coisas eu continuo lendo no meu celular Uhum. ou no computador. Então, são coisas que, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista de quem está no meio, são coisas que hoje somente podem se complementar. Não é? Uhum. Aquilo que o Chartier chama da textualidade eletrônica, ela veio Sim. para ficar, não é? Já é uma discussão superada no mundo, essa questão do livro digital, a mídia Sim. digital vai encobrir o livro físico, isso já é uma coisa superada há muitos anos. Não é? Uhum. Então, eu vejo sempre isso com muita alegria, que você tem hoje mais possibilidades de fazer leituras, não é? Uhum. E mais possibilidades, inclusive, de trabalhar com as mídias digitais no sentido de fomentar leitores, de fomentar Uhum. leitores. É claro que há algumas diferenças da escrita digital, da leitura digital, da leitura em papel, da escrita na mão. Isso são uma série de coisas, mas não interferem, do meu ponto de vista, naquilo que é a formação do leitor e da Uhum. possibilidade de cada vez mais nós formarmos leitores. Eu sou absolutamente favorável a isso, né? Desde que E da nós não escrita, comercializemos, não entremos na vala comum da mercantilização também desse meio, né? claro. E como é que tu vê a questão da escrita como ponto de entrada para a formação da cultura da leitura? A escrita como, né, chamamento, digamos assim, de expressão simbólica e de interesse pela literatura. Como é que tu vê isso e como isso se expressa nas periferias? Eu sei que tu, né, Uhum. nós que somos interessados nessa área aí, o que vem né, das periferias, principalmente São Paulo, tem uma tradição já, né, mas tem vários outros lugares do Brasil, né, é, a, a, né, a poesia, Tem. e como é que conecta uma coisa com a outra? A criação mesmo, entendeu? A criação, né, literária, seja ela a criação literária dentro, né, do suporte livro, né, seja a criação literária na letra, né, de Tem, música, na tem. poesia, no repente. Uhum. Como é que É, tu vê essa relação? o, a escrita, na verdade, né, ela não é à toa que nós não deixamos a escrita fora da lei da Política Nacional de Leitura, né? Quer dizer, é leitura Sim, e escrita. Nós temos que entender definitivamente que uma coisa não existe sem a outra, né? Quer dizer, quem lê, lê, escreve. Quem escreve, lê. É claro. quase um movimento, né? No infinito entre uma coisa e outra, né? Nesse sentido, me parece que hoje as mídias digitais ajudam bastante nisso, né? Uhum, Eu não gosto muito quando alguém me comenta, mas só escrevem bobagens na internet. Não, escrevem na internet, né? Não claro. interessa o escritor, você sabe disso melhor do que eu, ele vai se aperfeiçoando exatamente com a própria escrita, né? Com a leitura Claro. até mesmo de si próprio, né? Até chegar a determinada síntese. Então, as expressões da escrita, as expressões literárias, elas surgem desse movimento que, em última instância, são parte dessa construção social do ser humano, né? Quer dizer, Uhum. tem alguns livros assim que sempre me rondam, né? Quando eu digo sempre que eu sou cercado por multidões, né? Como você Sim. certamente é cercado por multidões. De repente você se lembra, né? Ontem mesmo, até está aqui, eu já peguei para te ler, né? Um livro do Rodrigo Siríaco, por exemplo, que vem Sim. é um grande escritor, Figuraça. exatamente, né? Parceiro nosso também aqui. Quer dizer, o primeiro livro do Rodrigo que ele lançou é o Te Pego Lá Fora, né? Esse Uhum. livro aqui. O Rodrigo consegue uma síntese que, ao mesmo tempo, é poética, é de altíssimo teor comunicativo também. É um livro sobre o cotidiano, né, de uma escola, de um professor numa escola de periferia, né? Aí Uhum. tem coisas assim, né? Você abre essa página 61, a única tem três linhas, o título e mais duas linhas. Chama-se Medo. Na sala dos professores, um aviso: não alimentem os animais. Isso diz tudo, meu cara. Né? Sim. A escrita, uma expressão como essa, num livro de literatura, de um professor, que o Rodrigo foi professor Sim, da pois é, escola eu ia pública na dizer, né? periferia de São Paulo, né?
Quer dizer, Aham. ele consegue sintetizar numa frase toda a angústia, a tensão de uma escola pública na periferia da cidade de São Paulo, né? Então, a escrita é alimento, né? É alimento de tantas coisas, mas principalmente da compreensão das multidimensões do ser humano, né? E para pegar essa última, onde estão os leões, hein? Tu explica um pouco essa expressão e como é que tu utilizou, inclusive na tua Sim. coluna do Rascunho, né? É, Essa é um desafio da escrita também, que o Rogério Pereira, do Rascunho, me desafiou o ano passado. Eu falei, vamos lá, eu escrever sobre política pública num jornal de literatura assim referencial, né, com 20 anos de existência, como é o Rascunho. Então, eu tenho tentado justamente trabalhar com alguns escritos literários, ou mesmo de análise política, sociológica, etc., tal, fazendo pelo menos duas referências de livro nas minhas colunas uhum, mensais, falando de política pública, né? Onde estão os leões é exatamente uma expressão que é encontrada no mundo ainda no mundo romano, né? Nos mapas do Império Romano, onde a África e alguns países asiáticos que desconhecidos, né? Desconhecidos, nos mapas eram grafados onde aqui estão os leões, né? Aqui estão os leões. uhum, O desconhecido é o leão, né? São os leões, são os selvagens, tudo aquilo que está no desconhecimento do ser humano, né? uhum. E exatamente eu usei essa metáfora exatamente para poder trabalhar um pouco essa ideia do atual momento que estamos vivendo nas políticas públicas, né? E do temor que nós temos desse desconhecido, desse cidadão, principalmente que nós buscamos construir do ponto de vista da leitura, que é um cidadão consciente, né? Um cidadão que sabe de si pelo domínio da palavra, sabe do outro pelo domínio da palavra e consegue dialogar, né? Mas é o temor das nossas elites, né? De que esses Uhum. leões cheguem cada vez mais às suas portas, é algo que nós temos que definitivamente transportar para a história passada do Brasil, mas não a presente, né? Uhum. Nós temos que realmente entender que a formação de leitores no país é um passo adiante na emancipação e no desenvolvimento sustentável do país, né? Não se Uhum. trata apenas de uma questão ligada à formação literária, à formação estética, que mas, ao mesmo tempo, é também um passo fundamental para a criação do cidadão que nós precisamos ter para que o país não caia novamente nessa situação trágica, né, que estamos vivendo hoje, porque é uma tragédia em todas as suas dimensões, inclusive na morte, né, com esse contingente de quase 500 mil mortes que estamos quase chegando. Pois é. A gente começou aqui, a gente falou um pouco por cima, né, do Afonso Romano de Santana. Sim. Acho que tu podia também comentar né, o seu poema, né, o seu famoso poema, né, Que país é esse, né? Que País é Esse, né? E Exato. o Afonso que também é né, um grande militante, né, na política do Uhum. livro, da leitura, da literatura, presidente da Sim. Biblioteca Nacional, né? Proler, Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né, Castilho? Sem dúvida, Tantas sem dúvida. andanças por esse país, né? E é uma figura que faz parte, né, dessa história. Eu estou falando um pouco que a gente está indo para o final, né? Então, assim, Claro, um claro. pouco vai ficar essa reflexão aí, né, Uhum. que país é esse, né? Como é que tu vê, como é que a gente decifra esse país a partir da escrita, a partir da Uhum. leitura e da literatura? Exatamente. Quer dizer, eu acho que o país está sendo escrito hoje muito mais pelos escritores de ficção, né? Quer dizer, quando você pega, eu vi que você entrevistou, ainda vou ver o Luiz Rufato, né? Uhum, Quando você pega a escritura do Rufato, quando você pega uma escritura de tantos outros autores que falam do Brasil de hoje pela ficção, né? Nós estamos mostrando o Brasil que nós
temos, mas também o Brasil que nós queremos, né, Jefferson? Uhum. Isso que é importante, né? Quer Isso é dizer, fundamental, não é só um isso é retrato, né? fundamental. Não é apenas uma constatação sociológica ou histórica ou antropológica, né? A É, ficção hoje está colocando o Brasil que nós temos e o Brasil que nós queremos, né? é. E quando você retrata na ficção e na fricção, digamos assim, que a ficção tem com a realidade, não é? Quer dizer, você vai produzindo exatamente o futuro, né? Você vai Uhum. jogando as possibilidades do futuro, né? Então, eu vejo hoje essa atividade da construção, da decifração de que país é esse, muito, Uhum. muito na literatura, não é? E ela se expressa em todos os campos da literatura, inclusive na poesia, não é? Claro. Por exemplo, outro livro que eu recebi esses dias, né? Nascidos para ler no melhor lugar para se viver, né? Onde é o melhor lugar para se viver? Nos poemas e nas imagens de bebês desses livros aqui, desse livro. É aqui, ó, Aham. em Parelheiros, em Parelheiros, um dos bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, né? Uhum. Onde há poucos anos atrás existia um alto índice de violência, de exclusão, sem nenhum equipamento, e hoje tem a famosa biblioteca do cemitério, tem as ações com as mães cuidadoras, enfim, um trabalho social fabuloso, baseado no quê? Na palavra, na Uhum. leitura, na poesia, na ficção. Então, são exemplos assim que a gente tem todos os dias que mostram, de fato, que as coisas que estão sendo construídas para decifrar o país, mas para construir o país, estão sendo realmente alicerçadas nesses movimentos ligados à literatura, ligado à poesia, ligado ao sentimento importante que nós todos devemos ter entre seres humanos, né? Que, no Uhum. fundo, é isso que se trata, né? É o respeito ao outro, é a parceria com o outro, é o compartilhamento, é o afeto e, ao mesmo tempo, a solidariedade, né? É a solidariedade. É isso que está nos faltando enquanto política pública e nos sobra em largas margens da sociedade, né? Claro. Castilho, olha, muito obrigado. Estamos chegando ao fim do nosso Papo Ninja de hoje, super bacana. Eu agradeço muito, né, a tua presença, essa nossa conversa que, enfim, é uma conversa já de tantos anos, né, e com certeza Sim, vai seguir. A gente, exatamente. com certeza vamos seguir aí se encontrando por esse paizão, né, com tanta coisa bacana, tantas histórias, tanta gente maravilhosa, né? Só o mapeamento que foi feito aí né, nas pesquisas, nos prêmios, né, enfim, em tudo que já foi feito nesse país, a gente mostrou, né, a enormidade, né, da diversidade, né, de Uhum. olhares para a leitura, para o livro, né, as ações tão simbólicas, às vezes ações pequenas, como tu Sim, falou, mas que acabam sendo, né, parte desse doim antropológico, né, no Brasil, desses sim, pontos que espalham né, e energizam, né, o Brasil a partir dessa. É uma militância apaixonada, eu vejo também, né? Esse povo todo que, enfim, que luta, né, com tão poucos sim. recursos, né? Mas com muita criatividade, né? A gente já viu tanta coisa aparecer por aí, então eu acho que o Brasil, sim, né? Confiando nessa sua criatividade, na sua energia e, enfim, na força do povo brasileiro, né? Eu acho Uhum. que a gente, sim, né, tem condições de voltar, né, a reenergizar e gerar esse ambiente, né, para, né, uma formação de um Brasil de leitores que, no final das contas, é o que a gente quer, né, tanto sendo editor quanto livreiro, e especialmente no nosso caso, aqui no nosso Escritas Ninjas, como escritor. Então, um grande abraço, queria te dar um tchau aí e a gente se encontra numa próxima. Perfeito, Jefferson. Grande abraço para você. Prazer enorme estar aqui. Um Valeu, abraço a então. todos, se Abração. cuidem, saúde. Saúde. Então, Tchau. tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.